Olá pessoal, vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 3 do capítulo 6 do volume 1 do livro do professor Moisés Nutzenwey, de Física de Curso Básico. Essa questão, antes de lermos e começarmos a resolver, eu gostaria de destacar que essa questão ela envolve os conceitos de trabalho e energia cinética, ok? Então vamos lá, a questão de número 3 do capítulo 6 diz o seguinte: uma partícula de massa m igual a 1 kg, lançada sobre um trilho retilíneo com velocidade de 3 metros por segundo, está sujeita a uma força F de x igual a menos A menos BX, onde A é igual a 4 newtons, B igual a 1 newton por metro e x é o deslocamento em metros a partir da posição inicial. O item A diz o seguinte: em que pontos do trilho a velocidade da partícula se anula? O item B: faça o gráfico da velocidade da partícula entre esses pontos. E o item C: a que tipo de lei de forças corresponde f de x? Antes de darmos início à solução dessa questão, eu gostaria de destacar que eu vou estar apresentando duas maneiras diferentes de estar resolvendo o item A, mas todas as duas envolvem esses conceitos de trabalho e energia, sendo que em uma das soluções eu utilizo o aspecto da interpretação gráfica do potencial e como o potencial é encontrado a partir da força e que esses pontos no qual a velocidade se anula correspondem aos pontos de retorno. Então, essa é uma primeira solução que eu vou estar apresentando. A segunda forma de resolver, eu vou estar utilizando o teorema do trabalho e energia cinética, ok? Então, a questão nos dá esses seguintes dados, né, da relação entre a força, das constantes A, B, diz que a velocidade ela é de 3 metros por segundo, essa é a velocidade inicial, da massa, e ele fala que parte da posição inicial, que eu vou estar assumindo essa posição inicial x0 igual a zero, ok? Então, antes mesmo de continuarmos, eu gostaria só de discutir um pouco sobre essa relação da força. Vocês podem notar que essa força ela é uma expressão que tem uma dependência linear com a posição, né? Então, ela depende linearmente do x aqui, né? E outro ponto que eu gostaria de destacar é que a constante que multiplica o x, esse b, como a questão deu, aqui 1 newton por metro, notem que as unidades newton por metro são as mesmas unidades de tipo uma constante de mola, ok? Então eu gostaria de destacar isso já desde então, porque lá no item C a gente vai estar discutindo rapidamente que tipo de força é esse tipo, mas acredito que ao falar isso vocês já devem ter percebido que tipo de força é essa, né? Então vamos lá. Então a primeira forma de resolver, como eu falei para vocês, eu vou estar utilizando a interpretação do potencial. E a gente sabe que a velocidade da partícula, né, ela se anula nos pontos que são chamados pontos de retorno. Nessa situação, onde a velocidade se anula, nós temos que a energia potencial é máxima, sendo igual à energia total, como aqui eu escrevi, né? Como nós estamos tratando um problema unidimensional, então por isso que eu escrevi essa energia potencial apenas com uma dependência de x, né? U de x igual a E. Só que como calcular esse U? Então, esse potencial, essa energia potencial, ela pode ser encontrada através dessa expressão, né? Como menos a integral do f dx. Então, notem que é da posição inicial do x0 até x. E aqui eu estou colocando x' para não confundir com os limites de integração. Então, pronto. Então, vejam que a questão deu a expressão f de x. Então, substituímos nessa integral, resolvemos a integral e encontramos essa energia potencial. Ora, a questão diz que essa partícula está lançada num trilho retilíneo com velocidade, né? Então, nós sabemos qual é a energia total envolvida, que no caso vai ser só a energia cinética. Então, com isso, nós vamos encontrar uma equação de segundo grau em x e encontrar os valores de x, que são esses pontos de retorno, ok? Então, vamos lá. Então, substituindo a força, como a questão deu, e assumindo que a posição inicial é x0 igual a zero, nós temos o seguinte, né, que U de x é igual a menos integral de 0 a x, f de x', d de x'. Substituindo o f de x, então está aqui,
menos A menos B de x. E agora, como sabemos que a integral da soma é igual à soma das integrais, então eu vou estar separando essas duas integrais para ficar mais fácil a visualização. E como A e B são constantes, eles podem sair da integral. Então a primeira fica só a integral de 0 a x d de x', e a outra fica menos com menos dá mais B integral de 0 a x de x de linha d de x de linha. A primeira vai dar apenas x de linha aplicado no ponto 0 a x, então vai dar apenas x. E a segunda, a integral de x' vai ser o x ao quadrado sobre 2. Aplicado no ponto 0 a x, vai ser só x ao quadrado sobre 2, né? Então, tá aqui. Então, a primeira tem um a de x e a segunda tem um b de x2 sobre 2. E aqui que eu escrevo sobre quem é essa energia total do sistema. A energia total do sistema, como eu mencionei, é a própria energia cinética inicial. Como a energia cinética é definido como mv ao quadrado sobre 2, só que aqui no caso o v é o próprio v0, né, que é o v inicial, que ele deu de 3 metros por segundo. Então pronto, se igualarmos utilizando a expressão do U igual a E e a expressão do U, que é esse A de x mais B de x ao quadrado sobre 2, e esse termo de energia cinética, então utilizando essas equações que estou rotulando como 1 asterisco, 2 asteriscos e 3 asteriscos, utilizando essas três expressões, nós encontramos essa relação A de x, né, mais B de x2 sobre 2, que isso é U, e a energia vai ser igual a energia cinética, que vai ser igual a mv02 sobre 2. Então, notem que eu posso aqui colocar o membro da direita para a esquerda, trocando o sinal, e com isso eu tenho uma equação de segundo grau em x. Né? Temos a equação seguinte, a equação de segundo grau em x. Então, usar a fórmula de Bhaskara, encontrar os dois valores de x, e esses dois valores correspondem aos pontos de retorno. Né? Então, onde x, né? Então, é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, aqui identificando a primeira constante como b sobre 2, a segunda a, e o nosso c, né, seria o menos mv0 ao quadrado sobre 2. Então, com isso, encontramos que o x é dado por menos a, mais ou menos raiz de a ao quadrado, mais b mv02 sobre b. Eu continuei mantendo as letras, né, a e b, para apenas no final agora substituir os valores de a e b, mv0, e finalmente encontrando os dois pontos de retorno. Né? Se eu substituir o a, que é 4, o b, 1, a massa 1 e o v0, 3, então substituindo tudo isso, nós vamos encontrar esse menos 4, mais ou menos raiz de 25, raiz de 25 é 5, então isso vai dar, para um ponto de retorno, nós temos na posição x igual a 1 metro, e o outro em x igual a menos 9 metros. Ok? Então, encontramos os dois pontos de retorno, como a questão pediu. Agora, vamos estar fazendo essa mesma solução do item A de uma forma diferente, utilizando o teorema do trabalho energia cinética. Então, uma outra forma de abordar o problema poderia ser através do teorema do trabalho energia cinética. Como sabemos, o trabalho realizado para deslocar a partícula de x0 até a x é igual à variação da energia cinética, né? Que então vai ser igual a T menos T de 0. Só que, de antemão, já falo que nós queremos quando a partícula parar, né? Então, essa energia cinética final vai ser nula porque o V final é 0, né? Mas eu continuo mantendo aqui. Então, temos que o T, né, vai ser mv ao quadrado sobre 2, o T0 mv02 sobre 2, e o trabalho é igual à integral, né, de x0 a x, f de x dx. Então, notem, eu quero que vocês notem que essa integral é menos a integral que resolvemos aqui, né? Então, é menos essa integral. Então, eu não vou resolver, então eu vou só pegar esse valor aqui, multiplicar por menos 1, porque já resolvemos para a solução anterior. Então, como eu mencionei aqui, né? Note que já calculamos anteriormente essa integral envolvida para se obter o trabalho de x0 a x, né? Dado pela equação 2 asterisco. Então,
Só que esse trabalho, como eu falei, é menos aquela energia potencial que nós calculamos. Então a resposta vai ser o que já tínhamos vezes menos 1. Ok? Então, se agora utilizarmos esse resultado mais o teorema do trabalho energia cinética, nós encontramos uma relação muito parecida com o caso anterior. Como o termo aqui vai a zero, então notem que vou ter um menos e um menos aqui. Então eu posso multiplicar toda a equação por menos 1 e obter exatamente a mesma equação do caso anterior. Então, como queremos pontos no quais V é igual a zero, daí nós obteremos, né, a mesma equação obtida anteriormente, a equação de segundo grau. E com isso é fácil ver que obteremos os mesmos pontos de retorno, né? Então notem que acabei de apresentar para vocês duas formas de estar resolvendo esse item A. E o item B, a questão pede para representarmos graficamente essa velocidade da partícula entre esses pontos, né? Então a questão está pedindo uma função v de x. É isso que ela está pedindo. Então pronto. Então do trabalho desse teorema do trabalho energia cinética, dessa expressão aqui, para o caso do V qualquer, né? Então eu vou estar pegando essa expressão aqui para um V qualquer, né? Então esse V aqui não vai ser zero. E vou estar isolando o V e vou estar encontrando a função de V, que a gente vai ver que ele é uma raiz. E com essa expressão a gente pode representar graficamente, né? Temos já os dois pontos de retorno, né? Onde V é igual a zero. E vamos encontrar outros pontos para poder facilitar a visualização gráfica dessa função. Então, agora, né, vamos obter graficamente a velocidade versus a posição. Então, da equação do trabalho, que é igual à variação da energia cinética, nós obtemos isso, né, como eu mencionei há pouco. E com isso, se nós isolarmos o V, nós encontramos que V é mais ou menos a raiz de V0 ao quadrado menos 2m vezes A de x mais bx2 sobre 2. Então pronto, então notem que ela tem essa dependência e com isso fica fácil de plotar, né? Mas antes de plotar eu vou estar já aqui só destacando, substituindo os valores de A, B, V0 e M para poder ficar mais fácil. E agora sim eu vou estar identificando os pontos no gráfico. Então identifiquei os pontos de retorno, está aqui o menos 9 e o 1, né? Esses são os pontos no qual a velocidade é nula. Então notem que esse gráfico aqui é x de m e esse aqui é um v de m de s, né? Então é a velocidade pela posição. Então dando prosseguimento, então esses são os dois pontos. Outro ponto que eu procurei colocar no meu gráfico para facilitar era fazendo x igual a zero nessa equação. Então, se nós fizermos x igual a zero, então esse termo vai ser igual a zero. Então, vamos ter uma raiz de 9. E raiz de 9 é 3, né? Então, vou ter aqui um mais ou menos 3 metros por segundo. Ok? Então, assim, quando x for igual a zero, então, estou marcando esse ponto aqui. E o outro ponto, que é o ponto de máximo, porque notem que isso é uma função tipo raiz de uma função. Então, eu sei que é uma coisa que vai ser tipo uma parábola para baixo, né? Porque tem o mais dessa raiz e o menos. Então, vai ter uma parte que vai ser assim e outra parte que vai ser assim. Então, como eu sei que essa função vai ter um máximo, então, para poder facilitar a visualização gráfica, então estou encontrando esse máximo. Para encontrar esse máximo, é o ponto no qual a derivada vai ser zero. Então, eu faço a derivada dv dx e igualo isso a zero. Então, fazendo essa derivada, a resposta é isso. E se eu igualar a zero, eu encontro esse ponto que é mais ou menos 4 metros. E se eu substituir esse valor aqui na resposta para a função velocidade, eu vou encontrar dois valores. Um deles vai dar raiz de menos 7. Isso é um número complexo, então ele não vai ser uma solução aqui para nós utilizarmos. E o outro, quando x for igual a menos 4, eu vou ter raiz de 57, que isso é aproximadamente uns 7,55 metros por segundo. Então, com isso, eu consigo identificar esse outro ponto. Então, feito tudo isso, por fim, eu desenho aqui, faço a representação gráfica mais fiel possível. E, por fim, o último ponto que a questão pede é
para dizermos que tipo de lei de força corresponde a f de x. Como discuti logo no início da questão, essa força ela é linear com o deslocamento e a constante que multiplica isso é algo do tipo Newton por metro, que é uma mesmas unidades de constante elástica de mola. Ora, dito tudo isso, é fácil perceber que essa força é tipo uma força de lei de Hooke, né? Tipo uma força elástica. Então, por fim, eu só destaco aqui que note como f de x é linear no deslocamento, então essa força é tipo de lei de Hooke, ok? Então, com isso, terminamos essa questão e os conhecimentos necessários para resolver a questão foi o teorema do trabalho-energia e representação gráfica e reconhecimento da expressão como a lei de Hooke, ok? Tchau, tchau.